Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar lá nos módulos 21, 22 e 23, certo? Falando sobre eletricidade. Então, o livro 3, capítulo 6, a gente parou na página 142, que fala aqui, ó, sobre circuitos elétricos, a gente vai falar hoje. Na última aula, a gente falou sobre tensão elétrica, a gente viu um pouquinho de resistores, sobre corrente elétrica, lembram? E hoje a gente vai entrar no assunto dos circuitos elétricos. O que é um circuito elétrico? É qualquer conexão de elementos elétricos feita por fios condutores. Então, sempre que eu tiver uma conexão de elementos por fios, formando um caminho fechado, eu tenho um circuito elétrico, tá? O exemplo mais simples de circuito elétrico é o gerador elétrico, que está aqui. O gerador elétrico é basicamente uma bateria que vai fornecer uma tensão ou uma diferença de potencial, certo? Para que os elétrons comecem a ser transportados dentro desse circuito, do polo negativo até o polo positivo. É isso que é um gerador elétrico. Então, por dentro do fio, tá? Os elétrons vão circular do polo negativo para o positivo por dentro do fio nesse circuito elétrico. A função do gerador é fornecer, então, energia para que essas cargas elétricas circulem, certo? É gerar essa tensão ou essa diferença de potencial para poder fazer com que as cargas circulem. Então, aqui a gente tem um exemplo na próxima página de um circuito elétrico. Aqui tem uma bateria, o circuito está fechado, ligado por fios condutores, estão vendo? E aqui a lâmpada está acesa, porque os elétrons estão saindo do polo negativo e indo para o polo positivo ininterruptamente, certo? Quando que vai ser interrompido esse circuito? A partir do momento que as reações químicas dentro dessa bateria cessem. Como que essas reações vão parar? Somente elas vão parar se os elementos acabarem. Então, quando uma pilha para de funcionar, é porque os elementos químicos aqui dentro acabaram e pararam de reagir. Aí faz com que essa lâmpada aqui não consiga ser acesa ou qualquer aparelho não consiga funcionar a partir do momento que acaba a circulação de elétrons dentro desse circuito, certo? Vamos voltar aqui um pouquinho na página 142, que aqui a gente tem uma função do condutor de proteção, que é o fio terra, certo? Ele tem função de aterramento, isso é muito importante. O que é isso, essa função de aterramento? É conectar diretamente esses elétrons à Terra. Por isso que é função de aterramento, vai conectar ao solo, à Terra, certo? Para que isso? Porque eu vou conduzir a energia para um local seguro, certo? Para proteger nossos corpos de levarem descargas elétricas ou equipamentos eletrônicos, de sofrerem uma descarga elétrica e acabarem queimando. Então, é um modo de segurança esse aterramento. Por quê? Porque em caso de alguma fuga dessa energia, essa energia ela vai ser descarregada diretamente no solo, ao invés de descarregar no nosso corpo ou no próprio aparelho, queimando o aparelho, certo? Então, vários aparelhos eletrodomésticos, elétricos em geral, eles têm que ter esse aterramento, esse fio terra, certo? Então, continuando, aqui tem o circuito elétrico, página 143. Aqui a gente tem um gerador, que nesse caso é uma pilha comum, nesse desenho aqui, nessa figura, uma pilha AA, que é capaz de gerar uma tensão ou uma diferença de potencial de 1,5 volts. Essa tensão, quando o gerador é ligado no circuito, ela vai proporcionar um impulso para os elétrons. E eles vão se movimentar do polo negativo para o polo positivo, como eu já falei. A lâmpada tem um filamento dentro dela que é uma resistência. Ela vai oferecer uma certa resistência a essa passagem e essa movimentação dos elétrons, tá? Visto que quando os elétrons passam por ela, parte da energia desses elétrons vai ser transformada em luz e calor. Então, precisa ter essa resistência para não superaquecer e não acabar queimando essa lâmpada. Esse é a função da resistência que tem dentro da lâmpada, certo?
os elétrons eles vão se manter circulando, como eu disse, dentro desse circuito, graças à reação química que ocorre dentro dessa pilha, dessa bateria, que gera essa tensão. Quando os reagentes dessa pilha acabam, cessa a reação e cessa também a passagem dos elétrons circulando. Acaba, né, o circuito. Ou seja, não vai ter mais a lâmpada sendo acesa aqui nesse caso. Ela vai se apagar. A gente sabe também que a melhor forma de transportar energia é através de fios condutores. Então, a eletricidade é a melhor forma de transportar energia ainda, certo? Porque, imagine, vamos comparar energia elétrica com energia térmica. Como que você transportaria energia térmica? A energia térmica, ela vai se perdendo calor automaticamente, né? Ao longo do tempo. Então, não tem como você transportar tão eficientemente como a energia elétrica, que é transportada com grande eficiência através de fios condutores, certo? No Brasil são mais de 100 mil quilômetros de fios condutores. Imaginem, é muita coisa. Então, com essa quantidade de fios, é possível trocar, intercambiar a energia que é produzida em um estado e levar até outro estado, por exemplo, outra região bem distante, certo? É por isso que é utilizada a região, a energia elétrica para transformar, modificar em outros tipos de energia que a gente possa precisar. Então, se a gente precisa de energia luminosa, de energia sonora, de energia térmica, eu vou utilizar a energia elétrica e vou transformar. Existem equipamentos, né, que são feitos para isso, para transformar a energia elétrica em outros tipos de energia que a gente possa estar precisando aí no dia a dia, né, energia luminosa, energia térmica e tudo mais. Aqui a gente tem a profissão do engenheiro elétrico. O engenheiro elétrico ele vai se dedicar a estudar e a fazer estudos e aplicações da eletricidade no dia a dia, do eletromagnetismo também e da eletrônica, tanto no setor público como no setor privado. Ele é um profissional bem requisitado nessas duas áreas, tá? Ele vai ser chamado para resolver problemas, né, associados a sistemas elétricos. Então, o que é necessário para ser um engenheiro elétrico? Primeiro, ter o curso de graduação na área de engenharia elétrica e também realizar alguns cursos depois de pós-graduação, aperfeiçoamento, para trabalhar nessa área, certo? É uma área bem interessante, tem um campo bem grande e tem muito retorno, né? Até mesmo financeiro. Os engenheiros elétricos, eles têm um retorno bem bacana. Então, agora vocês vão fazer alguns exercícios para ver se vocês entenderam essa parte de circuitos, certo? Podem pegar lá na página 145, começa. A 145, o exercício de aplicação, fala para fazer uma experiência, certo? Então, aqui explica direitinho como faz, mas precisa ter uma quantidade relativa aqui de materiais para fazer essa experiência, esse experimento. E o ideal é que esse experimento fosse feito com a supervisão, né, do professor, do orientador. Então, por isso, a gente não vai poder fazer esse experimento agora. Então, é um experimento interessante, dá para a gente imaginar como é, aqui explica, né? Mas a gente só vai fazer na teoria, porque na prática mesmo não vai ter como fazer nesse momento, certo? Então, a gente pegaria duas pilhas e fecharia aqui, ó, colaria as duas com uma fita isolante, certo? Depois pegaria um fio e esse fio a gente ia ligar com fita isolante também aqui, ó, na extremidade da pilha e depois na extremidade de uma lâmpada, de uma mini lâmpada, né? Essa aqui é uma mini lâmpadazinha. Então, ligaria nessa outra extremidade aqui da lâmpada com fita isolante também. Gente, por que eu uso fita isolante? Como o próprio nome diz, ela isola, então ela não deixa passar corrente elétrica, tá? É um mecanismo de segurança, uma maneira de não levar a descarga elétrica se a gente encostar
né, na fita isolante. Ela vai proteger a gente, certo? Vai isolar os elétrons e não fazer com que eles não consigam ser transportados ali. Então, aqui explica direitinho como faz, né, para essa lâmpada acender. Aí, como a gente não vai fazer, então nós vamos pular esses exercícios da aplicação e vamos direto para os propostos, tá? Mas aqui, só a título de curiosidade, na letra A, nesse experimento, quais seriam os materiais condutores? Os metais, né, são os condutores aqui nesse experimento. E quais seriam os isolantes? Os plásticos. Os plásticos e a fita isolante seriam os materiais isolantes, certo? Então, vamos pular aqui os da aplicação, vamos direto para os propostos na página 147. Vocês vão fazer em casa, tá? Deixa eu só pegar aqui para explicar para vocês. O número 2 fala para imaginar que a gente está usando um condutor X que está positivamente eletrizado e colocar em contato com outro condutor Y que inicialmente está neutro. Se eu colocar em contato, o que vai acontecer com esse Y que está neutro? Na letra A você vai poder responder. Na letra B, durante a eletrização do condutor Y, quais as partículas se movimentam? Então, a gente tem as três partículas, lembram? Prótons, nêutrons e elétrons. Quais são as partículas que se movimentam? Lembrem lá, dá uma lida ali para relembrar. E ainda na letra B, de x para y ou de y para x que vai se movimentar? Então, se x estava eletrizado, como que vai ser esse movimento? As partículas vão sair de x ou vão sair de y? Tá? Bem tranquilinho de fazer. Número 3 é para marcar a que está correta em relação à força elétrica de atração, tá? Aquele negócio lá das cargas opostas, cargas iguais, quais que se repelem, quais que se atraem, certo? E no número 4, vocês vão imaginar uma situação na qual um bastão de vidro é atritado com um pano de lã. Então, vocês vão observar aquela série da triboelétrica que tem ali no texto, na apostila, certo? Um pouquinho antes dos circuitos elétricos lá. E vão ver onde fica vidro, onde fica lã, para saber o que vai acontecer com esses dois materiais. O que vai acontecer com esses corpos. E na letra B vocês vão explicar que se colocarem os objetos suspensos, né? Esses mesmos objetos suspensos por fios isolantes e próximos entre si. O que vai acontecer? Então, é só imaginar a situação e tentar responder ali conforme a gente estudou, certo? Eu quero que vocês façam também a página 148, que é para conferir. É um resumo, né, desses capítulos, desses módulos. Então, vocês vão poder treinar e ver onde que vocês estão com mais dificuldade, onde que vocês estão mais tranquilos para realizar essas atividades, certo? Então, a tarefa são os exercícios propostos e os exercícios para conferir. Os de aplicação não é necessário fazer, tá? Tranquilo, pessoal? Então, por enquanto é isso. Eu vou deixar ali no PDF os exercícios, né, que é para vocês fazerem. E na próxima aula a gente corrige esses exercícios. E caso tenha alguma dúvida para realizar, é só entrar lá no fórum do Esponte, tá? Deixa a sua pergunta que eu vou respondendo e daí você vai tirando suas dúvidas por ali, certo? Então, até a próxima aula e bons estudos!